Graças damos a Deus por mais um dia, aqui poder orar juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Quero desejar para todos vocês uma boa noite de salvação, para tua casa, para tua família. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que o rosto do Senhor venha resplandecer sobre ti. Amém. Eu quero estar meditando juntamente com todos vocês neste momento uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas 19, versículo 1, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entra para ser hóspede de um pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Uma palavra que Deus nos dá nesse dia de hoje, o qual o Senhor nos traz essa palavra, ela nos relata um fato acontecido ali na cidade de Jericó. A palavra do Senhor diz que, entrando Jesus em Jericó, a palavra do Senhor nos traz que quando Jesus está ali na cidade de Jericó, passando pelo caminho, está um cego sentado à beira do caminho, Jesus opera um milagre na vida deste cego pela sua fé, de clamar as misericórdias do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Jesus, e tendo Jesus entrado na cidade, em Jericó, estava ali também um homem chamado Zaqueu, que era este chefe dos publicanos, um cobrador de impostos. E a palavra do Senhor nos diz que havia um varão chamado Zaqueu. E este homem era rico, mas ele tinha um anseio de ver quem era Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus está vindo juntamente com toda aquela multidão, Zaqueu ele sobe uma figueira para ele ver Jesus passar com aquela grande multidão. E a palavra do Senhor nos diz, está escrito na palavra do Senhor, que quando Jesus chega ali naquele lugar aonde estava Zaqueu, em cima daquela figueira, a palavra do Senhor nos conta que quando Jesus olha para cima, ele chama Zaqueu pelo seu nome. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E a palavra do Senhor nos diz que Zaqueu ele desce depressa e recebe Jesus com muita alegria, porque o anseio de Zaqueu em saber quem era Jesus, o anseio de Zaqueu de conhecer Jesus, eu acredito que era muito grande, a ponto dele ter uma estratégia de como ele poderia fazer para ver Jesus. Eu creio que muito ele esperava por esse dia. Eu creio que muito ele ansiava por ver Jesus. Porque eu acredito que, mediante tudo que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, mediante de todas as maravilhas que Jesus fizera, que Jesus operava, Zaqueu estava ali ansioso para ver o Senhor.
E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus chega debaixo daquela figueira, que Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, porque hoje, não é amanhã, não é depois, hoje me convém pousar na sua casa. E Zaqueu, ele desce mais do que depressa. E Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus senta na mesa, eu creio, para comer com Zaqueu. E a chegada de Jesus na casa de Zaqueu, ela já traz uma mudança tão grande na vida de Zaqueu, que a palavra do Senhor nos diz que quando Zaqueu levanta, se coloca de pé e diz, Senhor, eis que eu vou devolver, restituir aos pobres tudo que eu tenho defraudado. Zaqueu já tem uma decisão diante de Deus. Zaqueu já fala para o Senhor, eu vou devolver tudo aquilo que eu tenho defraudado. Ele promete para o Senhor, ele diz para o Senhor, eis que eu vou restituir, eu vou devolver aquilo que, porventura, ali nas suas cobranças dos impostos, ele tinha defraudado alguém, ele tinha cobrado a mais. O encontro de Jesus com Zaqueu foi tão forte, foi algo tão soberano, algo sobrenatural, que Zaqueu, ele não só diz, eu vou restituir, mas eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou restituir quadruplicado. Tudo aquilo que eu tenho defraudado os pobres. E a palavra do Senhor nos conta que quando Jesus desce para encontrar com Zaqueu, quando Jesus chama pelo nome de Zaqueu, a palavra do Senhor diz que aqueles fariseus que ali estavam, eles começaram a murmurar, dizendo, como pode este entrar na casa de um pecador? Os publicanos que ali estavam, eles começaram, como pode este entrar na casa de um pecador? Só que a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele veio não para os sãos, mas para os doentes. A palavra do Senhor nos conta que Jesus, entrando ali na casa de Zaqueu, Jesus, ele expressa nas suas palavras que o Filho do Homem veio para salvar e buscar quem havia perdido. E quando Jesus está ali na casa de Zaqueu, que Jesus tem esse encontro com Zaqueu, quando Jesus está tendo essa conversa com Zaqueu, eu creio que Deus, a mudança de Deus já estava acontecendo tão grande na vida de Zaqueu, a ponto de, que eu posso bem dizer, expressar nessa palavra, dizendo diante da grandeza de Deus, a obra do Senhor já estava começando na vida de Zaqueu de dentro para fora. Quando Zaqueu teve esse encontro com Jesus, eu creio que ele já se desprendeu de tudo material, ele se desprende de toda a riqueza, ele se desprende de tudo que ele tem, porque a ponto dele dizer, eis que eu vou devolver para os pobres tudo aquilo que eu tenho defraudado. Agora Zaqueu já é um homem que teve um encontro, que está tendo um encontro com Jesus. E a palavra do Senhor nos conta que vendo todos murmuraram, dizendo que entra para ser hóspede um pecador, bem verdade, mas que já estava sendo redimido pelo Senhor. Pela essa passagem, quando nós começamos a meditar nessa passagem, quando o Senhor diz na palavra do Senhor, e tendo Jesus entrado em Jericó, Zaqueu Zaqueu, ele tem uma atitude de ver quem é Jesus.
Só que Jesus tem algo muito mais além para a vida de Zaqueu. Jesus tinha algo muito mais além. Enquanto Zaqueu pensava de ver Jesus, Jesus já estava no propósito de salvar a alma de Zaqueu. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se aproxima de Deus, aquele que lança aos pés do Senhor, aquele que busca o Senhor, ele não volta de mãos vazias. Ele não volta. Mas o Senhor, ele tem a grande recompensa para dar para todos aqueles que tomam a atitude de se aproximar de Deus. Zaqueu, ele tem uma decisão aqui de subir uma figueira para ver Jesus. Só que Jesus já sabia de tudo. Eu acredito que pela menção de Deus, pela grandeza do poder de Deus, esse dia, essa data, essa hora, já estava tudo preparado pelo Senhor. Porque o Senhor não passava, não ia em lugar nenhum por uma acaso. Todos os passos que Jesus deu nessa terra tinham um propósito. Todos os lugares que Jesus entrou, ele operou maravilhas, ele operou sinais, ele operou das suas grandezas, porque ele veio para isso. O Senhor veio neste mundo com a missão de salvar, de transformar, de resgatar, de tirar as almas das garras do inimigo, de trazer para a presença do Senhor. De resgatar o pecador, o mais vil pecador que seja, e trazer para a sua presença. A palavra do Senhor, ela diz bem claro: louvado seja Deus, e correndo diante, ele subiu uma figueira. Mas Jesus disse: olha, Zaqueu, hoje é dia da salvação na sua casa. Desce, porque hoje é dia de eu entrar na sua casa. Hoje é dia de eu fazer morada na sua casa. Hoje é dia de eu mudar a tua história. Hoje é dia de eu mudar a tua vida. Jesus disse: desce, porque hoje não é você que vai ter que, não é pela uma figueira que só você vai me ver, mas você vai ter um encontro comigo, né? Eu creio nessas palavras, bem posso dizer. A palavra do Senhor nos diz que Zaqueu desceu depressa. Você vê que Jesus já conhecia Zaqueu. Zaqueu estava subindo na figueira para conhecer Jesus. Só que Jesus, que é soberano, o Senhor que é soberano, já conhecia toda a vida de Zaqueu. Já conhecia, até sabia o nome de Zaqueu. E Zaqueu, eu acredito, quando Jesus chama ele pelo seu nome, porque coisa linda é quando Deus chama alguém pelo nome. Eu vejo, pela grandeza do poder de Deus, uma separação, alguém que Deus vai ter algo muito mais além. É alguém de uma história mudada com uma profundidade maior ainda diante de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos expressa que ele desceu apressando-se desceu e recebeu com alegria o Senhor. E nós encontramos na palavra de Deus que muitos que estavam ali, eles começaram a murmurar por essa atitude de Jesus. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não entendem aquele que se aproxima de Deus. Não é. Eu acredito pela palavra do Senhor, como está escrito no Evangelho de João, não foi vós que me escolheste, mas foi eu, o Senhor, que escolhi a vós e a nomeei. Muitas vezes a pessoa pensa que nós escolhemos o Senhor, mas a verdade não foi nós, foi Deus que nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu para fazer a diferença
na presença do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos conta que, e dizendo, entra para ser hóspede um homem pecador. Jesus, ele conhecia a história de Zaqueu. Tem pessoas que pensam que o Senhor não conhecia a história de Zaqueu, como está escrito também na palavra do Senhor. Se soubesse quem é, não entraria, né, na sua casa. Mas Jesus entrou justamente porque ele sabia quem era Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu era um pecador, mas um pecador que estava com sede na sua alma de conhecer Jesus, com sede de saber quem era Jesus. Eu imagino que, mediante tudo que Zaqueu tinha ouvido de Jesus, ele estava ansioso para ver Jesus. Só que Jesus disse, hoje não é dia só de você ver Jesus. Hoje é dia de Jesus entrar na sua casa. Hoje é dia de Jesus mudar a tua história. Hoje é dia de Jesus fazer uma grande obra. De tal maneira que, levantando-se, Zaqueu disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Meu Deus. Zaqueu entendeu que a riqueza que estava diante dele não chegava, o que ele tinha não chegava aos pés da grandeza do Senhor. Zaqueu, ele se desprendeu de tudo que ele tinha, entendendo que o que o Senhor tinha para dar para a vida dele, o ouro não podia comprar. A prata não tinha o poder para comprar. Zaqueu entende que, mediante toda a riqueza da glória, da salvação da sua alma, nada que ele tinha era maior do que o Senhor estava oferecendo para a sua vida. E a palavra do Senhor diz que ele fala, eu darei para os pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, ele expressa dizendo, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação. Hoje veio a salvação para esta casa. Mediante esta palavra, o qual Deus deu ao meu coração nesse dia de hoje, eu tenho certeza que Deus tem muito mais a fazer. Eu creio que Deus tem algo muito grande para fazer através dessa palavra em lares, em lugares onde possa entrar essa oração, aonde possa entrar essa mensagem. Porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus veio para salvar, ele veio para resgatar. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Eu não sei qual é a tua situação, né? Mediante a história de Zaqueu, um homem que eu acredito que muitos não gostavam dele, né? Muitos talvez até difamavam a vida de Zaqueu. Só que Jesus tinha uma obra para fazer na vida de Zaqueu. Eu acredito que não foi simplesmente Zaqueu que teve esse anseio de conhecer Jesus, mas eu creio que o próprio Deus colocou dentro do coração de Zaqueu para ele fazer essa atitude, para ele ter essa vontade de encontrar com o Senhor. Eu creio que o Senhor já estava trabalhando na vida de Zaqueu desde o momento em que ele tomou essa atitude de subir essa figueira. Eu acredito que, mediante, quando Zaqueu toma a decisão, Jesus está vindo aí, eu vou subir nessa figueira, eu vou conhecer Jesus. O Senhor já tinha aquele momento certo, já estava tudo preparado por Deus para salvar a alma de Zaqueu. Louvado e agradecido ao nome de Jesus, louvado seja Deus. Eu acredito que Deus, ele tem tudo preparado. A hora, o momento certo. Mas o que ele prometeu, ele faz. Aquilo que Deus tem para fazer, ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Talvez pelas nossas condições física, humana, muitas vezes nós pensamos que Deus está demorando. Nós achamos que não vai acontecer. Muitas vezes começamos a pensar até quando o tempo vai esperar. Às vezes nós achamos que o tempo já não vai mais chegar.
mas o Senhor tem a hora certa dele chegar. O Senhor tem o momento certo dele fazer a obra. Ele tem o momento certo dele ter o encontro. E quando o Senhor encontra com o homem, quando o Senhor encontra com alguém, é Deus que vai fazer esta grande obra. A obra, ela é completa. Deus, ele faz a transformação completa. Ele muda a história. Ele resgata, ele transforma, ele liberta. Pode estar no mais profundo abismo, pode estar no fundo do poço, pode estar na perdição, pode estar aprofundado na perdição. Mas quando o Senhor encontra, é a pessoa e Deus. E ali, quem vai trabalhando é Deus. Quem vai resgatar é Deus. Quem vai redimir de todo pecado é Deus. Quem vai mudando todos os percursos, toda a história é Deus. Quem lava, quem purifica, quem transforma, quem liberta é Deus. E quando Deus liberta, se cumpre a palavra do Senhor que está escrito no Evangelho de Lucas 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade, que é a palavra e que é o próprio Jesus, vos libertará. E uma vez que está liberto, o Senhor, pelo Senhor, o homem é transformado, a mulher é transformada, de maneira que aquele que tem um encontro com Deus, ele é diferente e faz a diferença por onde ele passa, onde ele entra. Quem olha consegue ver e entender verdadeiramente é um servo, uma serva de Deus. Verdadeiramente é um homem e uma mulher de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que não foi Jesus que falou para Zaqueu. Jesus, eu acredito que mediante essa passagem, nós não encontramos Jesus cobrando de Zaqueu. A palavra do Senhor já diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus diz: eu vou entrar hoje, não é na casa terrena, mas era na vida de Zaqueu. Jesus estava falando para Zaqueu: hoje eu vou entrar na sua vida. Hoje eu vou mudar a tua história, Zaqueu. Hoje eu vou mudar a sua vida. E a mudança foi tão grande que Zaqueu, ele se levanta já destemido a ponto de dizer, ele diz: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Alguém para tomar essa decisão é somente alguém transformado por Deus. O homem em si, pelas suas forças, pelas suas condições, jamais ele faz isso. Mas quando Jesus entra, quando Jesus transforma, quando Jesus liberta, nova criatura. Já não é mais um homem comum, mas é uma pessoa, um filho de Deus, redimido, transformado pelo poder de Deus. Zaqueu, ele levanta aqui já. Eu imagino que as pessoas ali julgando Jesus, criticando, porque isso acontece. Muitas vezes quando Jesus entra para libertar, as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. As pessoas não entendem como pode. Olha a situação que essa pessoa é. Olha o grau que ela vive. Olha o nível de vida que ela leva. As pessoas, muitas vezes, elas apontam aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa é, mas se esquecendo que Jesus é que transforma. Se esquecendo que não é que temos que pecar em abundância para que a graça venha se cumprir em nossas vidas, mas a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ali, pela graça do Senhor, é que Ele transforma, porque nós somos salvos pela graça do Senhor. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos,
Não é por nós ser melhor do que ninguém, porque bom é Deus, mas é pela bondade e pela graça de Deus. Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. Ele entra na casa de um pecador, mas ele sai da casa de um homem salvo pelo Senhor. Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu para transformar a vida de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, mesmo com as pessoas ali murmurando, pela atitude de Jesus de entrar na casa de Zaqueu. Só que uma coisa nós vimos no Senhor, algo muito lindo nós conseguimos ver na jornada que Jesus andou por essa terra. Jesus não via e nem fazia como o homem pensa, e nem se importava. Porque quando ele traz a libertação para aquela mulher pecadora, ele não se importou com o que aquelas pessoas diziam para ele. Quando Jesus resgatou as almas perdidas, ele não se importava. Quando Jesus ele está ali na beira daquele poço, conversando com aquela mulher cananeia, uma passagem também de uma mulher pecadora, Jesus ele não se importou com a opinião das pessoas. Jesus ele não se importava com o que as pessoas pensavam. O propósito dele era resgatar. O propósito do Senhor era salvar. Porque para isso ele veio a este mundo. Com esta missão, o Senhor veio a este mundo. Foi com esse propósito de tirar do lamaçal do pecado, com este propósito de resgatar, com este propósito de mudar vidas, de levar almas ao reino dos céus. Independente qual fosse a situação dessas pessoas. Os fariseus estavam sempre por perto para criticar a atitude de Jesus, mas Jesus não se importava com eles. Porque eles eram pessoas cegas, eles não viam a necessidade da alma, mas o Senhor, ele tanto via a necessidade do físico como ele via a necessidade da alma. E eu creio que a atitude de Jesus mediante a vida de Zaqueu aqui, pela decisão que Zaqueu já teve diante do Senhor, já podemos entender que Jesus já estava trabalhando na vida de Zaqueu, até mesmo antes dele descer daquela figueira, porque ele já recebeu Jesus com tanta alegria. Ele já recebeu Jesus com tanto prazer. Talvez mediante muitas pessoas, Zaqueu era uma pessoa que talvez muitos não gostavam dele, era rejeitado por alguém. Só que Deus, eu creio que já dos céus, olhava para Zaqueu, tinha uma obra na vida de Zaqueu, tinha um dia já preparado por Deus para trazer a salvação na casa de Zaqueu. E o Senhor entrou na casa de Zaqueu, mudando a sua história, mudando a sua vida. Jesus entrou na casa de Zaqueu, fazendo uma grande obra. E quando Jesus entra, é diferente. Quando Jesus entra, é diferente. Quando Jesus entra na casa, ele transforma, ele liberta. E a palavra do Senhor nos diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez quem olhava para Zaqueu via ele como um perdido, via como uma pessoa perdida nesta vida, mas só que já tinha por Deus tudo preparado. Tinha o momento certo de Jesus entrar. Tinha o dia certo já preparado. Deus já tinha tudo preparado para fazer uma grande obra na vida de Zaqueu. Eu creio que Zaqueu subiu naquela figueira, mas já desceu para receber a sua vitória. Mediante essa palavra, Deus trouxe ao meu coração. Nesse dia de hoje,
Eu tenho certeza que Deus tem um propósito. Como Deus, como o Senhor Jesus fez na casa de Zaqueu. Como o Senhor disse para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ele tem uma palavra para a sua vida nesse dia de hoje, que tem orado conosco nessa oração, que tenho buscado o Senhor. O Senhor diz para vidas neste dia de hoje, desce, porque o Senhor quer entrar na sua casa. O Senhor tem um encontro marcado para entrar na sua vida. Eu não sei a sua situação. Eu não sei o que você passa, o que você vive. Eu não sei a tua história. Mas eu conheço um Deus. Mediante esse Deus tão grande e poderoso, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que entrou na casa de Zaqueu e fez uma grande obra. Jesus, ele tem hoje uma palavra para a sua vida nesse dia de hoje. Desce, que Jesus quer entrar na sua casa. Jesus vai entrar na casa de pessoas mediante esta palavra com salvação de vidas. E a obra vai ser tão grande, vai ter tão grande, tão grande, tão grande, que os olhos de quem vê e de quem viu antes vão ficar pasmos de ver o depois. Vão ficar admirados de ver o depois. Porque mediante esta palavra, mediante esse texto bíblico que o Senhor nos traz nesse dia de hoje, que se conta no Evangelho de Lucas 19, que fala a história deste homem chefe dos publicanos, pecador, mas que foi transformado pelo Senhor, que foi liberto, resgatado pelo Senhor. Jesus vai fazer uma grande obra dentro da sua casa. Jesus diz, desce, porque Jesus tem uma obra. Desce, porque Jesus vai entrar dentro dessa casa. Não importa qual seja a situação. Não importa se aos olhos de alguém que tem visto, tem dito, já não tem mais o que fazer. Independente se alguém olha e fala, já se afundou na perdição, já se afundou na destruição. Ainda que alguém olha e já diz, não tem mais o que fazer. Ainda que alguém olha e fala, vai morrer dessa situação. Não tem como Deus fazer. Deus vai fazer uma grande obra. Mediante esta palavra, porque a palavra do Senhor, ela vem. E eu acredito que pela essa palavra, Deus tem grandes coisas para fazer. Deus tem salvação. Deus tem libertação. Deus tem transformação de vidas. Aleluia, louvado seja Deus, para fazer na vida de alguém. E eu creio piamente que mediante esta palavra, talvez seja alguém que esteja como Zaqueu, que alguém olha e diz, está perdido neste mundo, está perdido, está no fundo do poço, está na destruição, na prostituição, nas drogas, na vida errada, no vício. Talvez alguém olhe e diz, não vai ter como fazer nada, mas o Senhor que conhece todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todo o poder, o Senhor diz, foi entregue nas mãos do Senhor. É nas mãos daquele que tem todo o poder. Zaqueu encontrou com ele. E Zaqueu foi transformado. E eu acredito que mediante esta palavra, Jesus vai transformar a vida de alguém. Jesus vai resgatar alguém pela grandeza, pela soberania de Deus. Oh, alai, iramassulia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu creio, Jesus. Deus diz para Zaqueu, desce, Zaqueu. Talvez você está vivendo uma situação, vendo alguém dentro da sua casa, que está na mesma situação, que mediante a sociedade, quem olha diz, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Talvez mediante os olhos das pessoas que está diante à sua volta, olha e não vê uma obra, mas Deus diz nesse dia de hoje, hoje me convém entrar nesta casa. Hoje me convém entrar. A salvação entra hoje, diz o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor vira para Zaqueu e diz, desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar.
Jesus quer fazer morada na sua casa. Jesus vai entrar, ele vai pousar dentro dessa casa. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus, porque uma coisa, quando Jesus entra na casa, quando ele mora na casa, tudo que não presta tem que sair. Jesus estava dizendo para Zaqueu, hoje o espaço que vai ocupar na tua vida sou eu. O espaço hoje da tua casa é meu. Jesus estava dizendo para Zaqueu, olha Zaqueu, independente de tudo que você fez até o dia de hoje, eu vou entrar na sua vida. Eu vou entrar na sua casa. Eu vou ocupar a tua vida. E quando Jesus entra, ocupando aquilo que não é de Deus tem que sair. Todo valente, todo principado, todo reinado do príncipe das trevas tem que ser destruído, é lançado por terra, e ali entra nesta habitação entra um novo morador, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, a presença do Espírito Santo de Deus, que vai trabalhando de dentro para fora, que trabalha na mente, que trabalha no coração, que trabalha no consciente, no subconsciente, que aquela mente já não é mais aquela mente de maldade, mas entra uma nova criatura em Cristo Jesus. E ali nós vemos a expressão que Zaqueu já expressa para o Senhor. Muitos estavam ali falando, como pode? Porque quem não conhece Deus, não entende a obra de Deus. Quem não conhece, quem não conhece Deus, não entende que Jesus é desses mesmo que ele quer fazer uma obra. É naquele ali que muitas vezes alguém olha e está pensando, está na sarjeta, está na destruição. É esses que Jesus está olhando e tem o prazer de fazer uma grande obra. Talvez alguém olhe e diz, não tenho o que fazer. Jesus disse, eu vou mudar a história. Eu vou entrar nessa casa. Jesus vai destronar todo o principado, toda potestade que tem reinado, que tem dominado. E ele diz, eu vou entrar nesta casa. Eu vou morar nesta casa. Jesus vai ser o novo hóspede nesta casa. Jesus vai mudar a história. E eu creio que mediante esta palavra, eu creio que mediante esta passagem, o Senhor nos deu no dia de hoje, Ele tem uma grande obra a fazer. Quando Jesus entra na casa, tudo que não presta tem que sair. Ele entra, ele transforma. A presença de Deus, a presença de Jesus na casa, faz um reflexo. As trevas, elas têm que bater retirada, porque a luz entra, e quando a luz entra, ela resplandece. Ela traz um clarão sobre a vida, de tal maneira que quem olha consegue ver. Ele limpa, ele transforma, ele purifica, ele muda, porque ele é Deus. Amém? Já quero agradecer a todos que têm orado conosco neste canal. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que a mão do Senhor possa permanecer sobre ti.